Existe uma agência de inteligência tão secreta, tão eficiente, que mesmo seus maiores sucessos permanecem envoltos em mistério por décadas. Uma organização que transformou a espionagem em uma forma de arte, onde a realidade supera qualquer ficção hollywoodiana. Bem-vindo ao mundo do Mossad, a agência de inteligência mais temida e respeitada do planeta. Enquanto outras agências se gabam de seus feitos, o Mossad opera nas sombras, executando missões que desafiam a imaginação. Seu lema não poderia ser mais apropriado: onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Mas não se deixe enganar pela sutileza das palavras. Por trás desse versículo bíblico existe uma máquina de inteligência implacável. A história do Mossad começa em meio ao caos. Quando Israel declarou sua independência, o país estava cercado por inimigos, superado em número, com recursos limitados. A sobrevivência não era garantida. Foi nesse contexto impossível que nasceu a necessidade de uma inteligência superior. Se você não pode vencer pela força, vence pela informação. Se não pode superar em número, supera em estratégia. E foi exatamente isso que fizeram. O primeiro grande teste veio com a Operação Garibaldi, ainda nos primeiros anos de existência do Estado. Enquanto o mundo assistia, agentes israelenses conseguiram infiltrar-se em bases militares árabes, obtendo informações cruciais sobre arsenais e planos de ataque. Mas isso era apenas o aquecimento. O verdadeiro poder do Mossad seria revelado nas décadas seguintes. Você já ouviu falar da Operação Entebbe? Aquela em que comandos israelenses voaram milhares de quilômetros até Uganda para resgatar reféns de um avião sequestrado? O que muitos não sabem é que o sucesso dessa missão dependeu completamente da inteligência coletada pelo Mossad. Cada detalhe do aeroporto, cada movimento dos sequestradores, cada fraqueza na segurança foi mapeado com precisão cirúrgica. Mas talvez a operação mais audaciosa tenha sido a captura de Adolf Eichmann, o arquiteto do Holocausto. Imagine a cena. Buenos Aires, Argentina. Um homem vive sob identidade falsa há anos. Ele acredita estar seguro, protegido por um país que simpatizava com nazistas fugitivos. Mas o Mossad nunca esquece. Agentes passaram meses observando, estudando sua rotina, esperando o momento perfeito. E então, em uma operação que durou apenas minutos, Eichmann foi capturado e levado para Israel para enfrentar julgamento. A mensagem era clara: não importa onde você se esconda, não importa quanto tempo passe, a justiça chegará. O que torna o Mossad único não é apenas a coragem de seus agentes, mas a criatividade de suas operações. Eles não seguem um manual, eles reescrevem o manual. Quando precisaram eliminar alvos em território inimigo, não usaram apenas atiradores. Usaram telefones explosivos, carros armadilhados com precisão milimétrica, até mesmo envenenamentos tão sofisticados que pareciam mortes naturais. A Operação Ira de Deus exemplifica essa abordagem. Após o massacre de atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique, o Mossad lançou uma campanha sistemática para localizar e eliminar cada pessoa envolvida no planejamento e execução do ataque. Foram anos de operações ao redor do mundo. Paris, Roma, Beirut, os responsáveis caíam um a um, muitas vezes sem saber que haviam sido marcados até o último segundo. Mas nem tudo são sucessos militares e operações de vingança. O Mossad também é mestre em operações de infiltração de longo prazo. Agentes passam anos, às vezes décadas, construindo identidades falsas, ganhando confiança, subindo em hierarquias militares e governamentais de países hostis. Essas pessoas vivem duplas vidas tão convincentes que nem suas próprias famílias suspeitam de quem realmente são. Uma das maiores conquistas foi a obtenção do discurso secreto de Nikita Khrushchev sobre os crimes de Stalin. Enquanto superpotências mundiais tentavam sem sucesso ter acesso a esse documento, o Mossad conseguiu uma cópia e a compartilhou com o mundo, mudando o curso da Guerra Fria. E não podemos esquecer da Operação Orquestra, que desmantelou redes de cientistas que trabalhavam em programas de armas de destruição em massa em países hostis a Israel. Imagine a complexidade. Você precisa identificar cientistas específicos, entender suas motivações, suas vulnerabilidades. Então você cria operações personalizadas para cada um. Alguns foram convencidos a desertar, outros foram eliminados, e alguns simplesmente desapareceram sem deixar rastros. O recrutamento para o Mossad é tão secreto quanto suas operações. Não há anúncios de emprego, não há processo seletivo público, eles encontram você. Jovens brilhantes com habilidades específicas são discretamente abordados. O treinamento é brutal, projetado para quebrar e reconstruir. Não basta ser inteligente ou corajoso. É preciso ser capaz de viver com segredos que nunca poderá compartilhar, de tomar decisões impossíveis em frações de segundo, de carregar o peso de ações que mudarão a história. A tecnologia do Mossad está décadas à frente. Enquanto o mundo acabou de descobrir
O Stuxnet, o vírus que sabotou o programa nuclear iraniano, especialistas em cibersegurança acreditam que isso é apenas a ponta do iceberg. As capacidades reais permanecem classificadas, mas os efeitos são visíveis. Programas nucleares misteriosamente atrasados, cientistas-chave inexplicavelmente mortos em acidentes, instalações destruídas por explosões que parecem falhas técnicas. O que torna o Mossad verdadeiramente excepcional é sua cultura de responsabilidade compartilhada. Cada agente sabe que não está apenas protegendo um governo ou uma política, mas a sobrevivência de um povo inteiro. Essa motivação transforma bons agentes em lendários. Hoje, o Mossad continua operando nas sombras, adoptando-se as novas ameaças. Terrorismo cibernético, drones, armaduras, guerra de informação. A cada geração, novos desafios surgem. E a cada geração, o Mossad encontra formas inovadoras de superá-los. Muitas de suas operações mais impressionantes ainda são segredos de Estado. Missões que talvez só sejam reveladas daqui a 50 anos, quando os arquivos forem finalmente desclassificados. E quando isso acontecer, o mundo novamente ficará chocado com a audácia, a criatividade e a eficiência dessa agência. E essa é apenas a parte da história que podemos contar.